os 5 tipos de roaming que podemos ver e qualquer colaborador da empresa pode utilizar se for um serviço contratado. Então aqui eu vou te passar, independente do serviço contratado, aparelho compatível, independente de prestadora, quais são os 5 tipos de roaming que você pode utilizar no mundo, independente de onde você esteja. Lógico, o deslocamento que você vai fazer, a viagem, que é o roaming, ele tem diferenças. Então primeiro é o considerado o roaming nacional, ou seja, uma viagem, um deslocamento dentro do próprio Brasil, do nosso país. Eu acho até que poderia ter até tipo um roaming regional, um roaming estadual, mas as prestadoras, elas consideram, se você viajou de um DDD para o outro, independente se seja dentro do mesmo estado, um estado vizinho, mesmo regional, ele considera como roaming nacional, porque isso facilita também a parte de tarifação. Então, recebeu ligação em viagem ou fez ligação em viagem, é utilizado o roaming nacional se você estiver nesse deslocamento dentro do Brasil, ou seja, nosso território é continental, então tem muito espaço que dá para usar, mas é roaming nacional. O segundo serviço de roaming que existe é o roaming internacional, que nada mais é do que você vai fazer uma viagem, um deslocamento para fora do Brasil. A maioria das prestadoras hoje tem serviços com esse destino, vamos assim, para fora do país, mas não é um serviço, vamos assim, uma contratação que você faz para passar mais do que um mês. Normalmente eles têm uma limitação de tempo que a pessoa faz esse deslocamento, que ela tem que voltar para o Brasil para aquela linha permanecer ativa e para utilizar os serviços normalmente. Só para você entender nesse contexto. Mas imagine que saiu do Brasil para qualquer lugar do mundo, se você for utilizar o celular ou para a internet ou para voz, usou para algo, é um roaming internacional. Agora, lógico, se você não está com chip, utilizou apenas o celular lá no Wi-Fi, não é um roaming, porque você não está utilizando o telefone para alguma função, utilizando o seu chip, sua linha, que é um serviço da prestadora. Mas utilizando esse chip, esse serviço, é sim um roaming internacional. Dentro dele, você pode ter o roaming de fronteira. Então, esse roaming de fronteira, ele também tem até para o nacional, tá? Ele atua nos 2 tipos de roaming, vamos dizer assim. Mas o de fronteira, o fronteiriço, ele imagine que uma cidade, ela está exatamente ao lado da outra, que é um país diferente. O Brasil, ele faz divisa com quase todos os países, exceto Chile e tem outro país que eu não lembro agora, mas que a gente não tem divisa na América do Sul. Então, a gente tem diversas possibilidades. E as fronteiras da gente tem várias, é montanha, é rio, é lago, é um mapazinho dizendo lá, essa linha aqui que divide os países. Então tem várias formas de dividir, e o roaming de fronteira, ele é visto, e existem também acordos que o Brasil faz, e já fez, e com certeza vai fazer no futuro, para diminuir o custo de roaming internacional, ou para até não ter um roaming internacional, melhorar as tarifas dos usuários daquela região, das pessoas que utilizam o telefone, independente do lado, ou seja, do outro país ou do nosso país. A ideia é melhorar para ambos os casos. Existe também o roaming marítimo, que o nome já diz, né? Mar. Então, quando a pessoa vai para o oceano, e aí, lógico, existem as águas internacionais, existe a costa brasileira, que também, eu acho que é metade do país praticamente tem uma costa, lógico, de um lado, e a gente tem essa possibilidade. E o roaming marítimo é um tipo de roaming internacional, porque ele vai para águas consideradas internacionais, lógico, depende da distância, tem diversas coisas, mas quando ele sai do porto normalmente e que não tem mais a cobertura terrestre, ele é considerado um roaming internacional. E aí algumas prestadoras têm um serviço específico de roaming internacional e outras de roaming marítimo. Então aí você tem que avaliar. Aí tem os navios que podem ter esse tipo de serviço contratado, ele pode ter conexão via satélite, ele pode ter conexão com algum prestador para sua prestadora, aí você tem que avaliar as questões, mas esse é o tipo de roaming internacional que é utilizado principalmente para as pessoas que viajam através de cruzeiros. E aí, se você vai fazer negócios dentro do cruzeiro, ou se você trabalha dentro de um navio, ou qualquer necessidade profissional que exista e que você precisar de uma comunicação por telefone e internet, existe esse serviço que pode ser utilizado. O quinto e último, mas
não mais menos importante, é o roaming aéreo. Ou seja, você precisar utilizar o seu telefone, tablet ou modem, qualquer dispositivo que tenha um chip, através, lógico, de um avião. Você está em um voo e você precisa utilizar o seu telefone normalmente para trabalho. Para lazer eu acho mais difícil. A gente está falando aqui com pessoas que vão utilizar o serviço de forma de trabalho. Então, lógico, a gente sabe também que um diretor vai querer utilizar isso para alguma liberdade pessoal. Lógico, mas normalmente se utiliza o roaming aéreo para trabalho, porque, querendo ou não, alguns voos você tem um deslocamento que a pessoa pode descansar. Mas o roaming aéreo, ele é muito utilizado por alguns executivos para não perder negócios, para não perder uma chamada, para não perder um e-mail, para ficar com a conexão constante. E a maioria das empresas aéreas no mundo tem algum serviço dessa natureza, de roaming aéreo. Lógico que não são todas as prestadoras, vamos dizer, todas as companhias aéreas que tem, mas existem várias. Isso é mais para viagens internacionais, ele é mais utilizado dessa forma do que viagens locais. Você vai fazer uma viagem, por exemplo, no Brasil, de São Paulo para a maioria do nosso mapa, vamos lá, que você gasta 2, 3 horas, mas quando você vai lá para o sul, lá para o norte, aí você demora mais do que 3 horas. Se você precisar, por exemplo, pegar uma outra companhia ou um outro avião, você tem mais tempo de deslocamento, ou seja, você demora mais nesse fluxo de viagem. Mas o roaming aéreo, ele é só durante o voo. Enquanto a pessoa está viajando, lógico, aí você vê com as comissários ou com o comandante em qual momento você pode utilizar o serviço, que eles também vão liberar isso, tá? Eles não podem, acredito eu, deixar você utilizar a qualquer momento. Eles existem períodos que eles precisam cortar as comunicações, mas você pode utilizar esse serviço em viagem. E esses são os 5 tipos de roaming que você precisa entender. Como gestor de telecom, qualquer pessoa da empresa que precise fazer um deslocamento, você tem que saber desses tipos. Senão você pode ter uma tarifa e que você não sabe. Pode ter uma cobrança e é devida, é indevida, você não vai saber porque você não tem esse conhecimento, essas informações. Então você tem que ficar com isso ciente no raciocínio para poder utilizar quando for necessário.